Olá, queridos, Paz seja convosco, sejam bem-vindos novamente ao canal da União Ministerial. Queridos, vocês já estão habituados com as nossas redes sociais, nós apresentamos na igreja. Agora, nesse momento, nós estamos gravando na igreja. E nós estamos com algumas novidades. Essa primeira novidade é o lançamento deste podcast. O que seria um podcast? Um podcast é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, de conversa, em que um apresentador convida uma pessoa para falar sobre um determinado assunto, a gente esmiuça, a gente aprofunda nesse assunto como se fosse um diálogo, não é diferente de uma ministração em que há um apresentador, há um ministro, há um palestrante que é verticalizado, então quer dizer que é horizontalizado. No nosso caso vai ser uma conversa verticalizada. Nós temos aqui uma convidada muito especial. Portanto, qual que seria o objetivo desse podcast para a nossa igreja? Nada mais, nada menos do que a edificação. Então, enquanto os irmãos estão fazendo as suas tarefas diárias, domésticas, indo para o trabalho, pode ouvir um tema que pode ser muito benéfico para a sua própria vida ministerial e pessoal. Bom, nós temos sonhado com esse tempo de trazer essa novidade e Deus nos trouxe uma luz e nós convidamos a pastora Eva Bastos para falar com a gente. Bom dia, pastora. Bom dia, é com imenso prazer e alegria que eu estou aqui para compartilhar essa visão, né, da palavra, nesse diálogo aberto a todos, para esclarecermos nossas dúvidas dentro da palavra de Deus. Amém. Pastor, a gente sabe que ao longo das semanas a igreja ela é muito rotativa, muitas pessoas, e às vezes a gente não tem tempo de sentar e se conhecer. Então eu queria fazer algumas perguntas para a senhora, só para a gente ter uma dimensão da vida ministerial. Pastora, primeiro, quantos anos de ministério? Eu sigo ao Senhor desde 1990. Uau. Então vamos calcular aí. A gente se assusta um pouco quando faz as contas, né? Mas quero dizer que eu me sinto uma criança na presença do Senhor. Mas olha, é uma jornada boa. Desde os meus 23 anos. Vou completar agora, esse ano, 50 anos. Então, quantos anos de pastoreio? Os 23 que eu faço a obra, né? Sim. 23 anos. Então, que nós iniciamos a obra aqui no Parque Paulista, né? Assim que eu me casei com o pastor Amarildo, nós já ingressamos no ministério aqui, evangelístico. Então, 23 para 50 anos dá 27 anos, é isso? Anos de 27 ministério. Anos que estamos aí na obra do Senhor. E para quem não sabe, irmãos, a pastora Eva também ela tem uma formação acadêmica, ela é formada na Faculdade de Serviço Social. Pastora, por que Faculdade de Serviço Social? Olha, irmão Bruno, eu vou falar para você que eu nunca projetei isso na minha vida, que foi realmente uma faculdade que o Senhor me levou a fazer. E hoje eu entendo por que o Senhor me levou a fazer serviço social, para entender realmente o serviço social, a função do serviço social dentro da igreja. A profundidade disso, eu tive que ir lá na faculdade para entender que toda a sabedoria, toda a fundamentação do serviço social está no meio do povo de Deus. Então, assim, eu me surpreendi muito com o que eu aprendi, com o que eu, na faculdade, comparei à igreja do Senhor. Né? Para quem não sabe, o serviço social ele foi fundamentado na igreja cristã. Ele foi tirado da igreja cristã para a prática profissional. Então, se o povo de Deus é o povo essencial para a prática do serviço social é o povo de Deus, né? Amém. Então, eu vou estar falando disso aqui, né, na igreja do Senhor Jesus hoje, nessa prática, como está defasada. Infelizmente, o povo não tem entendido mais isso. Mas o serviço social é servir o próximo. Nada mais do que a prática do amor ao próximo. Amém. Então a gente percebe que a pastora vai falar um pouco mais à frente que a nossa religião, pelo menos a base da nossa fé é o serviço social, é você prestar atenção ao próximo, mas prestar atenção ao próximo não apenas como uma liturgia, mas como uma manifestação de amor. Ela vai explicar isso com mais cuidado. Pastora, a senhora acha que existe alguma relação na sua escolha da faculdade de serviço social com a sua fé? Sim, teve sim, porque eu vou falar um pouco, né? Eu cresci com um sonho de estudar um dia, né? E quando eu comecei a fazer a obra do Senhor com meus filhos pequenos, eu nunca abandonei esse sonho de estudar. Mas eu até falo que eu não tive tempo de pensar o que eu vou estudar, né? E aí, quando eu comecei uma faculdade, na realidade, meu irmão Bruno, eu não comecei de serviço social.
eu vou, tipo assim, chegou a hora de estudar, vou estudar qualquer coisa, o mais prático. Aí comecei a fazer letras em inglês, nada a ver comigo. Letras em inglês, né? Eu não sabia. Letras, que Fiz legal. 1 ano e meio. Aos 40 anos, né? Que bacana. Que eu fui ingressar, eu comecei com letras em inglês e tô lá, né? Tentando fazer letras em inglês e nada a ver comigo. E eu no meio... Aí no meio, 1 ano e meio fazendo letras em inglês, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de... sempre gostei do inglês, falar a verdade, eu acho lindo o inglês, o sotaque inglês, aquela empolgação do falei, vou estudar isso aqui. De repente, né? Mas, então, no meio do caminho, eu comecei a trabalhar na Fundação Casa. E quando eu cheguei na Fundação Casa, meio perdida nos estudos ali, tentando entender por que eu estava fazendo letra em inglês, aí eu me achei no serviço social com a prática lá, né, com o meu trabalho de educadora social. Aí veio assim, falei, poxa, eu preciso fazer serviço social. Até porque os adolescentes lá, infrator, eles me identificavam e falavam, senhora, Sim. se a senhora fosse uma técnica nossa do serviço social, só seria ótimo para nós. Bacana. E eles me apontavam que eu deveria ser assistente social. E aí eu falei, por que não, né? Aí fui trancar a faculdade. A minha filha me chamou a atenção, falou, mãe, você não tem mais idade para ficar trancando faculdade, você não é uma adolescente. E eu falei, poxa, tenho sim, eu não sou adolescente, mas Deus quer que eu vou pro serviço social, eu vou pro serviço social, né? Sim. E aí fui pro serviço social e tô aqui formada para honra e glória do Senhor. Também tive a prática da profissão, Deus me permitiu a prática da profissão, depois eu vou falar sobre isso também, para me ver a defasagem que é a prática. Para quem não sabe, houve um rompimento com a caridade do serviço social. O serviço social na prática é uma técnica que você não tem que se envolver emocionalmente com ninguém. Você tem que ter uma prática técnica. Então, lá é um rompimento com a caridade. Tipo assim, o que o povo da igreja fazia lá com caridade, esquece aqui. Então é aí que nasce a diferença do cristão no serviço social, porque quando você envolve uma relação com pessoas, você não pode simplesmente lidar como se fossem máquinas. Você tem que lidar com o sentimento também, porque são pessoas, são vidas que às vezes a técnica ela demonstra a necessidade de você fazer algum diagnóstico ou pelo menos algum resultado que seja baseado em situações frias. Mas quando na verdade nós estamos lidando com pessoas. Às vezes cortar um recurso social de uma família que depende daquilo necessita muito de um coração quebrantado, né? Sim, aí é onde eu vou falar para você. Hoje eu busco nas pesquisas o que tem de assistente social com depressão, né? Sim. Numa situação, porque ele se vê ali, né, diante de uma política sem amor, né? Uma política, infelizmente, no nosso país pesada, uma política que realmente, quando vai pro pobre, ele quer arrancar do pobre, não dá pro pobre. Sim, então você se vê no meio dessa política assim, aí é horrível. Você fala, poxa, o governo dizer que não tem uma cesta básica, o governo dizer que não tem um recurso pro pobre, você sabendo a história do nosso país, então... Sim. Aí você se... A única coisa que o governo tem é reajuste salarial deles, né? De 20 mil para 30. Eu faço essa pergunta, pastora, porque a minha escolha acadêmica também ela envolveu muito essa questão da religião, né? Da nossa fé, porque eu tinha entrado numa faculdade de administração, trabalhei em escritórios e vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E quando eu fui aprovado nas universidades, Deus me deu o privilégio de escolher entre administração e entre história, né? E aí eu pensei, puxa, onde que eu vou lidar melhor com pessoas? Em sala de aula. Então acho que essa pergunta é pertinente. Então, queridos, a pastora agora ela vai fazer um esboço não, ela vai ler o que ela projetou para nós nesse dia. Não vou dizer manhã, tarde ou noite, porque é independente do horário que vocês estão nos escutando. Prestem atenção, porque é um tema necessário, fundamental para a igreja, é a base da nossa fé. Jesus, quando ele começou o ministério, não existia cristianismo. Mas como assim não existia cristianismo? Não existia. O cristianismo ele é após a ascensão de Jesus. Então Jesus ele veio para quebrar paradigmas e alcançar corações. Então eu tenho certeza, irmãos, que se vocês prestarem atenção no que a pastora tem para nós hoje, direcionada por Deus, algo pode mudar na nossa vida e que talvez, quiçá, até mudar o nosso pensamento sobre como nós devemos atuar como cristãos, amém? Então a pastora tem a liberdade de falar, liberdade de trazer aquilo que Deus trouxe para ela, em nome de Jesus. Bem,
Bom, vamos lá então, né? Aprofundarmos na palavra, no princípio da existência do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, quando Deus deu as ordenanças ao seu povo, uma das prioridades que Deus sempre teve foi com o pobre e o necessitado. Até porque ele sabia que muitos não iam conseguir avançar tanto quanto outros, né? A gente sabe que o ser humano, ele é diversificado, tem aqueles que têm mais facilidade em se desenvolver, outros têm menos, e várias coisas que pode levar uma pessoa a ser menos favorecida que a outra. E como Deus sabe que o ser humano tem essa adversidade aí, ele já deixou na sua lei, né? As primeiras leis dadas a esse povo, porque a prática, como diz o nosso tema aqui, da essência da caridade das obras, só poderia ter vindo do povo de Deus. Não tinha como outra nação que eram bárbaros, que eram pessoas, né, que seguiam deuses pagãos, deuses que, né, o único Deus que é o próprio amor é o nosso Deus. Só Ele poderia dar, né, essa lei para o seu povo, para ajudar o próximo, para realmente pensar no próximo com o seu amor. Então, a essência da caridade das obras. O que é a caridade? Nada menos que a prática do amor de Deus, né, ao próximo. Então, aí que são realizadas as obras, né, em prol do próximo. E lá em Levítico, o nosso texto básico será no livro de Levítico 25, capítulo 25, versículo 1 ao 17. Nós vamos aprender as primeiras ordenanças que Deus deu lá, foi sobre o ano sabático. O que era ano sabático? O ano sabático é onde, a cada 7 anos, todos os trabalhadores tinham suas dívidas perdoadas, né? Até isso evitava que aquele povo, aquelas pessoas menos favorecidas, eles estavam ali endividados, suas dívidas eram todas perdoadas. E eles, assim, evitavam o estado de miséria, porque aquele ano a terra ia descansar. Aquele ano ninguém plantava e nem colhia. E aquele ano, né, eles tinham direito de fazer suas plantações próprias em outras terras, e todas as suas dívidas eram perdoadas. E aquela terra dos senhores descansava. Olha que projeto perfeito, né? Para a terra descansar, que é o que hoje, infelizmente, não tem muito acontecido com o meio ambiente, né? Então, a assistência social de Deus, ela era perfeita. Ela era em prol do meio ambiente, em prol do ser humano, né? E para que não havesse acúmulo de riqueza daqueles senhores de terra ali. Então, eles perdoavam todas as dívidas. Seria hoje uma lei que foi tirada, né? Quando caduca, né, com 5 anos caiu, né, foi baseando nisso essa lei. Aliás, eu vou dizer para vocês, todas as leis que existem hoje eminente na sociedade são baseadas nas leis de Deus. Olha que lindo, olha que povo rico, o povo de Deus, né, irmão Bruno? Sim, e é, né, engraçado porque as pessoas geralmente, pastora, separam as coisas dizendo que há uma diferença do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo Testamento. Eu consigo perceber do que a senhora está falando, apenas um Deus que foi mal interpretado. Sim. Porque toda a movimentação de Deus, até o momento que a senhora está falando, é em função do bem-estar do homem, da mulher, do bem-estar da sociedade. Incrível isso. Incrível. E quando a gente começa a estudar mais ainda, eu que tive o privilégio de estudar serviço social, eu falo, meu Deus, a literatura perfeita. Sim. Tudo está lá no livro do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a prática do povo de Deus. Se o povo de Deus realmente obedecer essa prática, pensa numa assistência social perfeita, irmão Bruno. Sim, é feita diante de Deus. Deus, ele preocupa com o meio ambiente, ele preocupa com o social no geral, nas pessoas se ajudarem. Você sabia que Deus abomina acúmulo de riqueza? Sim. Deus abomina. Se você ler do início do Antigo Testamento ao Apocalipse do Novo Testamento, você vai ver o quanto Deus ressalta no seu povo: parem, não vão para esse caminho de acúmulo de riqueza. Para que acumular riqueza na terra? Para onde vocês vão? Olha, que forte, né? O acúmulo de riqueza,
ele gera um sentimento de luxúria, né, nas pessoas, Sim. de ganância. É por isso que a gente vive no sistema capitalista, né? A gente vê o quanto que no capitalismo as pessoas elas têm sentido a dificuldade de manter uma fé pura, uma fé totalmente devocional a Deus. A gente pode pensar, né? No período de Cristo, entre muitas aspas, era mais fácil ser um cristão, apesar de toda a perseguição. Porque a gente vive num sistema que a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que vestir, e ainda vem a vaidade de ter um carro, a vaidade de viajar, inúmeras vaidades, causada pela necessidade ou pelo menos aquilo que a gente pensa ser como uma necessidade do acúmulo de capital. Então, sim, eu concordo, pastor. Tem um porquê. Eu acho que o sentimento que nasce do acúmulo de capital, do acúmulo de riqueza, é um sentimento que nos separa de Deus. Verdade. Isso. Então, o ano sabático foi das primeiras leis, né? Leis de Deus, que era assim que funcionava, né? Aí também teve a lei do jubileu. A lei dos jubileus, irmão Bruno, está lá no livro de Levítico. Depois vocês examinem aí as escrituras, se aprofunda nelas, porque é maravilhoso. Levíticos 25, do 8 ao 34, a gente vai aprender sobre a lei do jubileu. A lei do jubileu funcionava assim. A cada 50 anos também, as terras eram devolvidas naquelas pessoas que plantou, colheu. É claro que sempre vai ter o patrão, né, ali no caso, o administrador e o outro. Até porque o ser humano, nem todos têm condição de administrar, nem todos têm condição de... Por isso que há o menos favorecido, que por várias causas, por várias situações, leva ele a ser menos favorecidos. Quem sabe o seu estado físico, quem sabe alguma deficiência, quem sabe algo que é o psicológico, que leva ele a não se evoluir tanto quanto o outro. Mas isso não quer dizer que o outro não deve pensar nele, né? E eu acho isso lindo, né? Porque a cada 50 anos, esse senhor da terra devolvia a terra. Essa pessoa, ela era perdoada também de todas as suas dívidas. Ele recebia ali uma terra para ele plantar e colher do jeito dele, administrar do jeitinho dele. Olha, eu vou dizer para você, irmão Bruno, uma perfeita aposentadoria aos 50 anos. Ah, verdade. Pensa. E nesse período, né? Se eu não me engano, não sei se é do jubileu ou se era do sabático, os escravos dos hebreus, eles também eram libertados, não era? Nesse período, não? Aqui. Nesse período, no ano jubileu. Para os irmãos entenderem, só fazer uma contextualização. A escravidão no período dos hebreus, na antiguidade, não era a mesma escravidão da contemporaneidade. A escravidão que a gente conhece no Brasil, na América, a escravidão moderna, é uma escravidão por cor. Então a pessoa nasceu negra, ela vai ser escrava. Neste contexto que nós estamos falando, é uma escravidão de conquistas. Então nós estamos falando de um período antigo em que sociedades estão conquistando sociedades, então tem nada a ver com raça, nada a ver com cor, e isso não gera preconceito racial nenhum, tá? Então existe uma diferença muito grande para a gente não amenizar esse período doloroso que foi da nossa história. Até vou ressaltar isso. Essa escravidão que falava que era servir. Sim. Era um servo. Servo não era mais nada menos que aquele que trabalhava para alguém. Só isso. Mas com todos os seus direitos garantidos aqui, né? Ele tinha o direito de ter a sua terra também, de plantar também, de ser ali. Isso não deixava o outro mais que ele. É igual eu te falei, né? Sim. Tem pessoas que têm mais condições, até por de evoluir um pouco mais que o outro, ter mais capacidade de raciocínio, física, de crescer um pouco mais que o outro. E é isso aqui. Aí quando você o que crescia mais, o outro era seu servo, era como se fosse o seu escravo. Sim. Mas esse escravo, igual você falou aí, nada a ver com essa escravidão maligna, terrível, tenebrosa, que maltrata o outro. Não. Mas era com respeito, né? De ser servo. Apenas o servo e o Senhor. Isso só é importante a senhora falar dos maus tratos, né? Porque nesse período da antiguidade também os maus tratos também não existia como foi a nossa escravidão moderna, pelo menos no contexto dos hebreus. Eu fiz essa contextualização porque a gente está falando de um período em que tem o povo persa, os fenícios, os hebreus, os gregos, todos disputando território, principalmente lugares que eram próximos aos rios, né? E quando uma sociedade conquistava a outra,
querendo ou não, aquela outra ela se sujeitava ao trabalho servil de quem foi o conquistador. O próprio povo hebreu foi conquistado pelos babilônicos, né, por Nabucodonosor, Sim. e se tornaram escravos, querendo ou não, mas era uma escravidão diferente, como a pastora Sim. falou. Eles eram tratados como servos, até porque não cabe ao povo de Deus os maus tratos. E o próprio Paulo, depois lá na frente, ele vai falar, ele vai condenar a prática dos maus tratos pelos senhores. Então, escravos, no caso os trabalhadores, sujeitem-se aos seus senhores, mas senhores, você não deve também maltratar o seu servo. Então é uma relação que o cristianismo vai romper também. Aí vamos entrar agora, né? Esse daí é o do jubileu que a gente já falou, que era, né? Não evitava também acúmulo de riquezas individuais. Pode ver que nós estamos batendo nessa tecla, né? Que a gente não deve pensar em acumular riqueza, né? E isso está afetando muito a igreja hoje. Infelizmente, sim, é isso é decadente na igreja de Cristo hoje, quando pensa dessa forma. Então, Deus abominou isso desde o princípio. Também nesse período aí das leis, do mandamento de Deus, lá em Deuteronômio 14, 22 ao 29, e também em Levítico, capítulo 19, versículo 9 ao 10, vamos estar falando dos dízimos e das colheitas. Olha que coisa interessante, irmão Bruno, né? O dízimo também deveria ser administrado no meio do povo de Deus pensando no necessitado, né? Então esse dízimo também era para suprir também, né, entre mais coisas, o necessitado. A igreja do Senhor também, dentro dos seus dízimos, suas ofertas, ela tem essa lei aqui deixada, que a gente tem, como igreja de Cristo, nós temos que nos preocupar com o pobre, com o necessitado, né, nessa administração do dízimo e da oferta, né? E aqui fala das colheitas. As colheitas era assim: todos os senhores de terra, ele tinha que deixar as espigas. Vamos ler essa parte na palavra de Deus, Vamos. Que é muito profunda aqui. No livro de Levíticos 9, 10, que fala assim: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, a beirada do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da sua vinha. Deixá-los-á ao pobre, ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa linda. Amém. Então, não colha na sua totalidade, deixa para eles colherem. Mas o que eu acho lindo aqui, nessa passagem, olha como nosso Deus é perfeito na assistência social, né? Na prática da caridade e da essência das suas obras. Ele não mandava a gente colher e dar para o pobre de mão beijada. Ele mandava a gente deixar lá para ele colher. Sim. Deus ensina aqui a educação ao trabalho, né? Para que aquela pessoa menos favorecida, quem sabe por um estado físico, ou se ele fosse deficiente, ou quem sabe algo, né, algum bloqueio psicológico, era para ele evoluir também, para ele ter a oportunidade de crescer trabalhando, porque o trabalho faz a pessoa crescer, faz a pessoa criar a sua própria história, dizer, olha, eu colhi, eu tive o prazer de ir lá colher, então ele faz a colheita. Também não ficar acomodada, né? E não se acomodar nunca. Olha, irmão Bruno, na palavra de Deus, perante a lei de Deus, perante a sociedade, o preguiçoso não tem lugar. Infelizmente, esse é o ser humano que, para lidar com ele, você tem que orar para ele ser liberto da preguiça, porque a preguiça não cabe no meio de nenhuma parte da sociedade. É verdade. Porque Deus não quer pessoa acomodada e com preguiça. Isso em todas né? as áreas. Isso né? em todas as áreas. Nós vamos chegar nisso aqui. Em Provérbios, Deus fala para o preguiçoso ir ter com a formiga. Olhar para o inseto e aprender com o inseto. Sim. Olha, Deus, ele está colocando o ser humano que é preguiçoso como menos que um inseto. Presta atenção nisso. Porque às vezes quem está nos ouvindo pode pensar que a preguiça é só para trabalho. Ah, mas ele está falando... Não. Se você for preguiçoso, você não consegue desempenhar o seu ministério, você não consegue desempenhar nenhuma ação com a família, você não consegue desenvolver bons relacionamentos familiares, bons relacionamentos de amizade, você não consegue fazer nada. Porque sempre quando alguém te convida para fazer alguma atividade, não dá. Por quê? Porque você quer ficar dormindo. Você que precisa trabalhar, você precisa sobreviver. Se você for preguiçoso, você vai sempre perder o emprego, porque você vai se atrasar no serviço, você não vai desempenhar um bom trabalho. E se você vier para o ministério preguiçoso, você não vai alcançar o objetivo de Cristo, que é alcançar a vida das pessoas, como a senhora está falando.
E verdade. O pior do preguiçoso, posso falar o que é que a gente analisa a história dentro da palavra? O pior do preguiçoso é que ele vai fazer o outro trabalhar dobrado para sustentar ele. É verdade. Misericórdia. É verdade. Aí não dá. Não dá. É verdade. Mas enfim, né? Porque ele vai ter que se sobreviver. Alguém vai ter que trabalhar por ele. Fazer a parte ainda cabível à pessoa, ainda trabalhar pro outro que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. Misericórdia, né? Então, irmão, voltando aqui, né? Realmente, o dízimo e a colheitas também era destinado, no meio do povo de Deus, a ser administrado, claro, para tudo. Naquela época não se tinha ainda os grandes templos, né? Não tinha igrejas, né? Nessa época, que é uma época que a presença de Deus era carregada numa arca, que a gente chamava Arca da Aliança. Então, não tinha investimento numa parede de templo, até porque aquele povo, eles não paravam, eles eram conquistadores de terra, eles não paravam. Eram nômades, né? Eles eram nômades, eles não ficavam, como fala, centralizados num lugar. Sedentarizados. Sedentarizados. É isso. Eles realmente, Então, a presença de Deus, ela era uma arca que era carregada com eles. Olha que coisa, né? Era totalmente diferente dos dias de hoje. Então, naquela época, esse dízimo que sempre teve, que tem pessoas que questionam, né? Mas sempre é uma lei de Deus, de tudo que você tem, 10% você devolver para Deus. E esse devolver para Deus tinha que ter uma administração em prol de tudo que precisava ali na arca, na vida do necessitado. Então, o dízimo, ele é destinado também a ver a necessidade do próximo. Sim. Tem que ser administrado dessa forma. E nós vamos ver aqui que uma pessoa nos chama a atenção, uma pessoa que foi beneficiada por esse projeto, por essa lei, que foi Ruth, né? No livro de Ruth, você vê, no livro de Ruth 2, o versículo 2 e 3, você vê que Ruth e Noemi, elas passaram por sua dificuldade. Olha aí, outra coisa que pode levar a pessoa a passar pela pobreza. Ruth e Noemi, elas ficaram viúvas, quer dizer, a pessoa, seus esposos que traziam o sustento para elas, morreram, veio a falecer. Elas ficaram totalmente desprovidas. Mas com fé em Deus, né? Elas saíram e foram beneficiadas pela plantação de Boaz, que era um homem, servo de Deus, temente à lei de Deus. Ele deixava exatamente o que era para os pobres ali na sua colheita. A parte que era para o pobre colher, ele não punha a mão. Ele não se beneficiava com aquilo, ele deixava lá para o pobre e para o desfavorecido, para o menos favorecido no caso. E aí Ruth e Noemi foram beneficiadas com essa lei. E elas foram lá colher as espigas para, né, trabalharem, ter ali seu sustento digno, né, com aquela colheita, aquela pequena colheita, que abasteceram as servas de Deus ali e foram beneficiadas com essa lei. Amém. E, bom, vamos então prosseguir. Isso é a lei do dízimo e das colheitas, que também tinha essa destinação para ajudar o próximo, para beneficiar o próximo, o menos favorecido. Então, desde os primórdios, a preocupação de Deus com o mais necessitado sempre foi nítida, sempre foi frequente ali, deixado nas suas leis, no cumprimento das suas leis. Deus sempre cobrou isso do seu povo, né? Nós vamos ler também Salmos 41, versículo 1, que diz assim, Salmos 41 diz assim: enquanto a senhora abre, pastor, é interessante a gente percebendo percebendo que nesse movimento de saída do Egito do povo de Israel não, né? Pelo menos o povo hebreu, saindo do Egito, o povo de Israel, saindo do Egito e indo morar no deserto, e também fazendo com que o tabernáculo simbolizasse aquilo que a gente sabe como que é um templo hoje, eles vivendo em comunidades, né? Porque eles eram escravos e agora eles têm que se auto-administrarem debaixo, né, da bênção de Moisés e de Deus, mas também desenvolverem essa habilidade de se comunicar e de viver um para o outro. Então, todos os casos que a gente percebe que houve divisão foram momentos que existiram choques entre eles, né? Então, querendo ou não, o deserto foi uma escola para eles até nesse sentido, né? Sim, de se ter ali, né, as comunidades ali vivendo em comum, né, no repartir,
né? Esquecendo as ganâncias, esquecendo, né, o que eles aprenderam muitas das vezes lá no Egito, né? Sim. E infelizmente lá naquela cultura egípcia eles tiveram muitas vaidades, né? E ali no deserto foi o lugar para ser arrancado tudo. Sim. E aprender novamente como servir a Deus ali Lugar no de deserto. dependência, né? Exatamente. Bom, vamos ler aqui em Salmos 41, que diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Olha que coisa tremenda. Amém. É muito forte, né? Como Deus sempre bateu nessa tecla. Por quê? Por que Deus vai prosperar o povo dele? Para ter acúmulo de riqueza? A gente sabe que não é, né? Para realmente você suprir o outro lá atrás. Você olhar para trás e ver que tem alguém menos favorecido que você e você estender as mãos para ele crescer também, do jeito dele, respeitando o momento dele, respeitando as limitações dele, mas você dá a mão e ajudá-lo também a subir um degrau junto com você. Olha que coisa linda, né? Olha que assistência social perfeita, irmão Bruno. Amém. Do povo de Deus, né? Deixado na lei de Deus. Então aqui nós vemos essa primeira parte aqui, ressaltando muito sobre isso, né? Podemos investigar tudo isso junto à luz da palavra, né? O que leva uma pessoa à situação de pobreza. Nós vimos aqui que uma pessoa fica viúva, né? O órfão, né? Que ainda é pequeno, ainda sem condição para o trabalho, está ali, né? Pode passar necessidade pela fome. Nós vimos ali uma doença, uma pessoa que é acometida de alguma doença fica impossibilitada fisicamente de trabalhar. Então isso pode levar a pessoa a ficar menos favorecida que a outra. O que mais? Uma pessoa que nasce já com uma deficiência, né? Às vezes a família toda é afetada por isso, porque todos têm que trabalhar em prol dele, ou alguém tem que ficar cuidando dele. Então já tira uma parte do sustento e tem que também dedicar-se a essa pessoa. Uma guerra que acontecia, né, onde tudo era levado e deixava as pessoas ali, aquela nação ali menos favorecida. E os fenômenos da natureza, né? Porque era uma sociedade baseada na agricultura, então se não tiver chuva, não tem plantio, se não tiver plantio, não tem comida. Então quem tem menos terra, menos comida. Também. Então eu vejo que José também foi um filantropo, digamos assim, né? Foi uma pessoa que se preocupou com o social, porque o que ele fez pela casa de Jacó foi impressionante. Foi, exatamente. Então, porque realmente os servos de Deus, se viver em conformidade com a lei, com a palavra de Deus, ele vai entender que ele precisa olhar para o próximo. Não tem como servir a Deus e olhar só para si mesmo. Vir numa igreja e buscar só a bênção para si. Isso não existe. Ele está se enganando, né? Ele realmente não está na essência da caridade, do amor, da prática do amor de Deus e das obras de Deus. Ele está longe. A igreja está absorvendo a gente pode discutir isso mais para frente, mas está absorvendo uma cultura de enriquecimento que está sendo muito perverso. Então, se você quer a unção de Deus, se você precisa ativar alguma área na sua vida, você vem para o nosso evento e paga R$300. Pera, para que eu tenho que pagar R$300 para a unção de Deus? Né? Não é uma teologia da prosperidade, mas parece até mais perverso, porque só vai receber aquela unção de Deus quem é de elite. Quando na verdade a gente tem lugares no Brasil como o Sertão Mineiro, o Sertão Nordestino, que talvez R$200, R$300 já supra toda a necessidade do mês da pessoa. Então é bom a gente perceber como que Deus ele se moveu no Velho Testamento, para a gente não ficar só nessa de que no Velho Testamento é uma coisa que deve ser desprezada e a gente olhar só para o Novo, né? E a gente vai firmar isso na segunda parte depois. Eu vou até já falar para você vai se assustar quando você pensar que como Jesus tratou isso. Amém. Jesus pegou muito pesado e ele bateu forte nisso aí, porque quando ele chegou aqui já estava uma bagunça, né? Sim. Esse povo aqui já estava deixando de cumprir isso aqui há muito tempo. E tanto é quando ele olhou ele teve que descer aqui e consertar. Ele veio para consertar, ele veio para colocar a ordem no pedaço. Eu concordo. No meio do povo de Deus. Então você vai ver, quando você fala deixar, você vai ver da agora em diante como esse estudo aqui vai se aprofundar. Em Cristo, aí a história, ele vai falar exatamente como tem que ser. Bom, irmãos, essa foi a primeira parte, certo? Nós temos uma divisão de 3 partes ou 4 partes. Então, os irmãos fiquem atentos nas redes sociais, fiquem atentos
no nosso canal, que semana que vem a gente vai lançar a parte 2. Escutem, divulguem, e na semana que vem vocês voltem aqui com a pastora, comigo, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, só que agora é sobre o Novo Testamento, não é? Agora sobre o Novo Testamento. A gente entendeu agora com a pastora Eva a necessidade, como que Deus agiu através das obras da caridade, as obras dos projetos sociais no Velho Testamento. Então, na próxima quinta-feira, esses vídeos serão lançados às quintas-feiras à noite. Os irmãos fiquem atentos e ligados, porque tem coisa boa chegando. Deus abençoe.